Interessante tudo isso que você está falando, principalmente do ponto de vista de nós pensarmos a distopia enquanto uma visão, não sei se eu posso chamar de pessimista, ou, no mínimo, como você disse, cética em relação ao futuro, em relação ao progresso, que antes, num período mais positivista, era uma visão muito mais otimista, né? Nesse sentido, o que eu vejo, pelo menos das críticas que se fazem às distopias, por exemplo, a gente tem a historiadora de Harvard, a Jill Lepore, que ela fala que um problema da distopia é que ela é muito subserviente ao pessimismo, de uma maneira quase que submissa a uma realidade, a um pessimismo, sem observar possibilidades emancipatórias, né? Possibilidades de sair desses futuros distópicos. O que você tem a dizer sobre isso, Júlio? É uma autora obrigatória. Eu acho que é preciso conhecê-la ao lado de alguns outros, né, nomes importantes desses estudos, que são muito mais comuns nos Estados Unidos que entre nós, né? No Brasil, a gente tem pouco ainda estudo, pouca pesquisa sobre distopia, mais na literatura e muito menos e quase nada, talvez, nos outros campos, na história, na ciência política, etc. Né? Mas eu vejo o seguinte, a gente precisa desses modelos macro, mas é óbvio que a gente tem que ter filtros, capturar dissonâncias nisso, né? Então, não dá para dizer que toda a nossa imaginação histórica é distópica ou que todas as distopias são um pouco submissas ou conformistas, não é? Assumem esse pessimismo, talvez pouco criativo. Mas se a gente for observar as criações distópicas, né, essas narrativas distópicas que existem no cinema, na literatura, nas artes, são raras aquelas em que dá tudo errado. Ainda elas conservam um germen de uma estrutura narrativa, de organização de enredo, de escolha de personagem, protagonista ou não, que ele se supera. É a figura do herói. Então, se a gente pegar vários filmes distópicos, romances distópicos, o herói vai e triunfa. Ele rompe com aquela realidade distópica e ele vai transformar o mundo. Isso acontece em Matrix, o Doador de Memórias, Jogos Vorazes, praticamente tudo. São raros os textos ou os objetos distópicos no cinema e nos quadrinhos que são mais nihilistas, que são mais destrutivos, no sentido de que não há saída. E aí eu me recordo aqui de pronto do filme Melancolia, do Lars von Trier, que eu acho que é uma obra-prima distópica, e é uma distopia, digamos assim, planetária, não é? É um evento que ocorre na Terra, não é uma distopia tecnológica, não é uma distopia de pandemia, não é? Não, é uma distopia em que um planeta se aproxima do planeta Terra e que vai destruir o planeta Terra. Então, por exemplo, a gente tem o filme Armagedon, lá com Bruce Willis, que é algo muito parecido, vem um asteroide em direção à Terra e eles vão lá, estilo Rambo, e resolvem tudo, né? Explodem o meteorito antes que ele colida com a Terra. Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, Melancolia já era. O mundo acaba. Então, isso é extraordinário, né? Então, é uma distopia que eu diria raiz. Não, tô brincando. É uma distopia, né, Alessandro? É uma distopia que vai à última instância da negação, não é? Agora, o que a gente precisa, talvez, examinar com mais cuidado é que, ok, então as distopias têm, na sua estrutura narrativa, uma exacerbação de conteúdos pessimistas, céticos, do medo, do controle, da vigilância, da praga, do zumbi, enfim, é uma atmosfera, não é, hostil, é uma sociedade hostil, massificada, sem a alternativa da fuga, não é? Eu disse que não é bem assim, que sempre tem um herói que vai lá e supera. Mas, ao fim e ao cabo, a gente também pode pensar em outros textos utópicos e distópicos. Vamos pegar dois, né? Se a gente pegar, por exemplo, o famoso, né, livro do Karl Marx, o Manifesto, né? O Manifesto do Partido Comunista. Então tem ali uma utopia, e é uma utopia maravilhosa do século XIX, não é? Uma utopia comprometida, engajada, política, que imagina uma sociedade ideal no futuro e tal. Então, é uma utopia para os marxistas, para os marxianos, mas é uma distopia para os liberais. Da mesma forma, se eu pego uma distopia liberal como o segundo tratado do governo civil, é uma utopia para os liberais. Se eu pego o Adam Smith, é uma utopia para os liberais. Se eu pego Keynes, né, John Maynard Keynes, ele pode ser uma utopia para determinados economistas, mas pode ser uma distopia para outros, né?
E aí há um outro detalhe importante, que é o da própria historicidade desses objetos. Vamos pegar o texto da Utopia do Thomas Morris, que é o primeiro lá de 1516. Ele imaginou uma sociedade ideal fantástica que para eles era algo maravilhoso, encantador. Para ele, para talvez o círculo qual ele frequentava, era maravilhoso e encantador. Provavelmente já naquela época alguns imaginassem que aquilo já era uma distopia ruim, mas vamos considerar que fosse visto como um mundo ideal. Ok. Quando eu ou você ou qualquer um de nós lemos a Utopia, a gente pode ver inúmeros momentos em que aquilo é muito chato, que é uma sociedade horrorosa, quase distópica. Então, é muito interessante porque a historicidade nos leva a um outro ponto importante para quando a gente pretende analisar utopias ou distopias, que é, para além do tempo em que elas foram escritas, a sua recepção, né? Então, a teoria da recepção é muito útil para ver como que os leitores são afetados e mobilizam, né? E, por sua vez, mobilizam aqueles textos. Porque pode ser que essa dinâmica dos textos ela seja muito mais, né, volátil, muito mais rica do que efetivamente estática. Muito legal isso. Você citou várias distopias, né, ao longo da sua fala, várias assim que até têm tons diferentes, narrativas diferentes, algumas que apresentam uma proposta de mudança naquele cenário e outras que não, que é algo totalmente nihilista, como você citou o Lars von Trier. Queria fazer uma pergunta pessoal, assim, mais de curiosidade. Qual que seria a sua distopia favorita? Assim? Qual é aquela que você gosta mesmo? Assim? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Ainda bem que esses autores, né, os cineastas eu não os conheço, né? Por exemplo, os filmes que eu gostei e tal. Então, eles estão vivos, mas eu não os conheço, então não ia afetar ninguém, até porque eles nem sabem da minha existência. E os autores, a maior parte deles estão mortos, então é interessante que eu não mexeria em celeumas, né? Mas eu diria o seguinte, eu identificaria momentos assim, talvez eu não tenha uma predileta, eu gosto de muitas obras distópicas, né? Eu não tenho uma, oh meu Deus, ela é muito predileta, mas eu gostaria de ilustrar com imagens, porque eu penso que a literatura, ela tem um potencial transformador importante, né? A leitura de obras de ficção, ela é um aprendizado e, ao mesmo tempo, é um exercício transformador. Como eu disse, a literatura e os romances franceses influenciaram a produção histórica no século XIX, no século XX, e continuam nos influenciando. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que o nouveau roman francês vão influenciar, ou tem influenciado alguns historiadores. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, quanto o estudo de testemunhos ou a literatura de testemunho influenciou algumas coisas. Então, eu queria partir daí, sabe, Alessandro, que nós precisamos nos envolver com essas questões e sentirmos de que modo elas nos afetam, de que modo elas causam potência em nós. E aí vamos às minhas escolhas, né? Eu, de cara, quando penso em distopias, eu me lembro vivamente da experiência que vivi no ano de 1989. Em 1989, 2 filmes estrearam no cinema. Um, Matrix, né? E o outro, Clube da Luta. 2 obras distópicas, absolutamente distópicas. Então, tanto Matrix quanto Clube da Luta me impactaram profundamente na ocasião quando eu os assisti. Me impactaram a ponto de eu já tinha me graduado, já estava ali na pós-graduação, e aí eu comecei a imaginar, caramba, tem uma verdade aí, tem uma sintonia aí com algumas inquietações que são muito nossas aqui fora, aqui no mundo real. Né? Embora o cinema seja uma outra realidade e uma experiência muitas vezes estética, de causar, não é, impactos emocionais, de uma resposta mais afetiva e estética do que epistemológica, estava claro para mim ali que eram 2 obras cujos diretores, roteiristas tinham se empenhado ao máximo, não era fruto do acaso, né? Matrix, as irmãs Wachowski, transgêneros, né? Então, assim, agora que a gente fala disso, e lá elas foram roteiristas e autoras e filmaram uma obra única, singular, que influenciou todo o cinema posterior. Tinham noção de que estavam fazendo isso? Eu tenho certeza que elas tinham fortes indícios de que estavam revolucionando, não é? E aí pegamos o Clube da Luta. Claro, tinha já um romance consagrado do Chuck Palahniuk, serviu para o roteiro do filme, que mudou um pouco a ordem da narrativa, mas não alterou em nada o resultado final. O que a gente tinha ali? A gente tinha ali, sobretudo, um personagem que tem um duplo de si, não é?
que tem um alter ego e a gente não sabe se é um amigo, se é um alter ego, e esse alter ego é o mestre que o inicia na jornada do herói, que não é uma anti-jornada do herói. É fantástico, né? E é violento, não é? E os filmes ali, essa estética dos anos 90 é muito violenta, né? Hollywood continua sendo muito violento ainda até hoje, mas ali a gente tem algumas obras que são muito violentas. Bom, então no cinema eu não tenho dúvidas que foram os dois filmes que impactaram e me chamaram a atenção para as distopias. Na literatura, eu tomaria a liberdade de puxar a sardinha para a nossa brasa e pegar alguma coisa da literatura brasileira que eu tenho profundo carinho, que é a novela, não é? É um livro menor, digamos assim, intitulada O Mês da Gripe, de Valêncio Xavier. Então, Valêncio Xavier, que é um escritor curitibano, muito pouco conhecido, ele revolucionou a literatura brasileira na forma e no conteúdo com essa pequena novela. Então, eu não sou especialista em literatura para dizer se antes dele houve outros ou não, ou outras. O fato é que ele consubstanciou algo único ali, nesse pequeno texto chamado O Mês da Gripe, que tem quase 70 páginas, e que trata o quê? É uma história ficcional, que trata da gripe espanhola em outubro até dezembro, em Curitiba, em 1918. A ficção é ambientada em Curitiba, em 1918, sob o impacto da gripe espanhola. Tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Absolutamente tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Lamentavelmente, o Valêncio Xavier já faleceu, não é? Mas ele tem uma produção extensa nos anos 80, muito inovadora. Ele veio da comunicação, da publicidade e se tornou ficcionista, autor, né, de prosa. Mas essa prosa do Valêncio Xavier, ela é fragmentária, ela é povoada por imagens, então não é só texto, é imagem. E além do ficcional, ele incorpora nessas suas obras elementos verdadeiros, misturando o real e ficcional. Então, ele está falando da gripe espanhola, mas ele não está falando de personagens efetivos que viveram, mas dá a impressão de falar deles. Ele mescla discursos de narradores fictícios com um discurso de uma narradora que supostamente é uma velhinha que narra suas memórias da gripe em Curitiba, textos de jornal da época, textos que ele inventa e manipula, cartões postais de Curitiba. Então, olha que coisa extraordinária. A gente tinha ali a vanguarda, uma das vanguardas da nossa prosa, ali em meados de 1980, essa novela é de 1981, e ele está escrevendo uma distopia. Ao fim e ao cabo, o livro termina computando num quadro o número de mortes da gripe espanhola. E aí, em Curitiba. E aí, isso me veio à mente automaticamente quando você me fala agora, né, faz essa questão, porque Valêncio Xavier é esquecido até mesmo nos departamentos de letras das universidades brasileiras. Poucas vezes ele é lido ou ele é trabalhado, não é? E, no entanto, olha só a atualidade das questões que ele lança numa obra tão provocadora, em 1981, e que ainda hoje são tão atuais. Então, eu recomendaria a todos e a todas que lessem aí o Valêncio Xavier, O Mês da Gripe. Bacana, Júlio. Então é isso. Muito obrigado aí pelo papo. Acho que você conseguiu esclarecer bastante toda a discussão que existe entre história e distopia. Eu te agradeço muitíssimo pela participação. Mas antes de encerrar, queria saber se você quer divulgar alguma coisa, gostaria de dar algum recado para as pessoas, qualquer coisa a gente põe alguma coisa na descrição. Enfim, caso tenham interesse mais no tema, para além das bibliografias e dos textos que existem na internet, né, alguns artigos, dissertações, algumas teses de mestrado, eu recomendaria, caso queiram, conhecer um pouco da nossa produção no meu laboratório de estudos de teoria da história e historiografia, que é o LETS, lá na Universidade Federal do Espírito Santo. A gente produziu no âmbito do laboratório 3 obras sobre isso, não é? Uma delas é o meu História e Distopia, e a gente tem outros 2 pequenos livros que são resultado das pesquisas dos alunos de graduação, que é muito bacana, examinando obras distópicas e fazendo uma relação entre elas, a literatura e a história. Então, eu recomendaria que deem uma olhada lá no site do LETS e procurem um pouco mais sobre distopia nesses livros e, claro, em vários outros que existem por aí nas redes sociais. Muito bacana. Vou colocar aqui na descrição os links para os livros publicados pelo Júlio, pelos alunos dele. E vou colocar também a referência aqui do que a gente citou. Então, é isso. Muito obrigado pela participação, Júlio. Foi realmente muito boa a nossa conversa.
Gente, se vocês Eu gostaram agradeço. desse... Até a próxima, meu caro. Até a próxima. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal e dê aqui a curtida. E não se esqueça também de deixar o comentário. O que você achou, qual é a sua distopia favorita. Por favor, coloque aqui. Obrigado. Obrigado, Júlio.